Basta cada dia o seu mal, né? Nesse vídeo de hoje eu queria falar desse termo que eu acho que pode mudar a sua perspectiva de futuro, tá? Então fica nesse vídeo aí que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, tá? Antes disso eu queria pedir para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo ao final, né? Se for edificante para você, eu tenho certeza que vai ser para outros, tá? Eu acho que esse termo é um termo que Jesus citou lá em Mateus 6. E eu acho que é um termo que muda completamente a sua perspectiva de futuro, tá? Vai mudar o seu futuro se você entender esse termo que Jesus ele crava lá em Mateus 6. Tá bom? Então, antes disso, eu queria dar uma introdução para você entender o que eu estou falando, né? Eu acho que muitos de nós já vivemos situações de observar pessoas ao nosso redor e perceber, né, o quanto a pessoa mudou com o tempo para ruim, para mal, né? Então, a pessoa começa bem, ela tem uma vida ali, né, talvez com a perspectiva correta, com o entendimento correto, e do nada ela vive uma apostasia, um desvio completamente. E na verdade ela não desvia pouco, ela desvia muito. Ela desvia muito e chuta o balde, literalmente, e ela vai... Tudo que ela dizia que não era certo fazer, ela está fazendo. Ela está completamente fazendo. E ela muda de ideia, né? E assim, às vezes a gente já se perguntou, por que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu para ela tomar essa decisão completamente oposta, radicalmente oposta? E aí a gente vê claramente uma degradação, a pessoa completamente perdendo ainda mais, completamente perdido. E eu acho que tem tudo a ver com essa frase, basta cada dia o seu mal. Jesus ele cita em Mateus 6, ele fala que nós não deveríamos ficar preocupados. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Isso faz todo sentido, porque a primeira parte do versículo, que é ele falando sobre não viver no amanhã, diz tudo. Por quê? Eu já falei algumas vezes aqui, eu vou repetir. O amanhã ele não existe. O amanhã ele não existe. O futuro ele não existe. Você pode até ter uma projeção do que você quer que aconteça amanhã. Você pode fazer um planejamento, mas você não tem controle disso. As coisas podem mudar completamente. Às vezes você acorda doente, às vezes você acorda com outro sentimento, às vezes acontece alguma coisa no meio da noite e você não tem controle, porque o amanhã de fato não existe. Só que Jesus ele dá uma ordem direta para que a gente não fique lá, porque ele não existe. Então você ficar lá, o que vai acontecer? Você vai perder tempo. E você vai deixar de fazer aquilo que deveria fazer. Porque ele está dizendo, basta cada dia o seu mal. Por que eu não devo ficar no dia de amanhã? Porque cada dia basta o seu mal. Então, o dia de hoje, ele já tem algo que foi entregue a nós para que nós possamos focar nossa energia e resolver. Mas muitas das vezes a gente não resolve esse problema, a gente não resolve esse mal, porque ele está dizendo, basta cada dia o seu mal. Então, tem um mal hoje que ele existe e a gente está negligenciando ele. Porque a gente gasta mais energia pensando no que pode acontecer amanhã do que no já está acontecendo hoje. Então, ele está dizendo, olhe para o hoje, porque é um presente, Deus está te dando um presente. E aí fala assim, poxa, mas se for algo ruim, como é que diz é presente? É presente, porque se Deus está permitindo situações hoje, é para algum projeto e futuro amanhã. Deus quer o seu bem. Lá em Romanos 8:28 vai dizer o seguinte, todas as coisas ele cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, as coisas estão cooperando, independente se elas são ruins ou boas. Então, independente se são ruins ou boas, eu tenho que focar a energia naquilo para entender o que se deve ser feito. E claramente a gente tem que viver 100% na dependência, porque esse texto de Mateus 6, ele está trazendo claramente dependência. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, não viva como os pagãos, porque eles que estão preocupados com essas demais coisas, com coisas cotidianas, coisas materiais. Foque no reino e na justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas, elas vão ser acrescentadas. Ele já está projetando um futuro. Se você foca no reino e na justiça hoje, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. E isso faz todo sentido. E ele está dizendo, não viva como os pagãos, porque eles estão preocupados com amanhã, mas isso não muda nada o fator. Você ficar preocupado com amanhã não vai mudar o futuro, não vai mudar o amanhã, você pode gastar energia à toa. Então o que ele está dizendo? Gaste energia com hoje, executando, ou seja, vai ter um problema hoje, vai ter um mal hoje, mas você tem que focar energia nisso, baseado no reino, na justiça, no evangelho. Deve buscar sabedoria a Deus, entendimento a Deus do que você deve fazer hoje. Você deve completamente estar voltado a energia para isso. Está acontecendo algo hoje, foque hoje, esquece no amanhã. Por mais que tenha um boleto esperando amanhã, na data de amanhã, foque no hoje, porque o hoje é o que vai construir, de fato, esse futuro. Então, se você focar no hoje, você está plantando para o futuro. A gente pode falar da lei da semeadura. Então, o que você planta hoje
você colhe amanhã. E se você não plantar nada, né, você começa a ficar no amanhã e não plantar nada, você vai colher algo também. Porque a vida, ela é mal. Então você não precisa de plantar nada mal para colher algo mal. O mal já é natural do ser humano. Então se você não plantar o bem, você vai colher o mal. Agora, por isso que a gente tem que focar no hoje, para a gente plantar, jogar as sementes certas, para que elas possam brotar amanhã. Se você não plantar nada, o mal vai permear dentro de você e vai ganhar vida ainda mais. E aí o que acontece? As pessoas não focam. Elas não focam no hoje, vivem no amanhã, e o problema de hoje, o mal de hoje, ele não é resolvido. E acumula com o mal de amanhã. E acumula com o mal de depois da manhã. Até que um ponto que a pessoa chuta o balde, literalmente. A pessoa chuta o balde e ela não quer mais saber. Ela desiste de fato. E é isso que acontece com muitas pessoas, tá? Elas vivem no amanhã, elas vivem projetando amanhã, elas vivem em Nárnia, completamente em um mundo que não existe. Ela vive em uma projeção, em uma ilusão, porque viver no amanhã você está vivendo uma ilusão, não existe. O que existe é o hoje, o que Deus te deu hoje, agora. Então ela está vivendo uma ilusão, completamente uma ilusão. E essa ilusão gera frustração, porque a ilusão gera uma expectativa falsa, que quando você chega amanhã ela não se cumpre, você gera decepção, frustração, porque você foge da realidade. E aí, o que as coisas que projetam o amanhã errado e ilusório na nossa cabeça? Promessa, expectativa, você vê um anúncio, você vê uma pessoa falando algo, você dá ouvido a muitas coisas futurísticas, oportunidades. Por exemplo, você fala assim, poxa, amanhã, supondo, nossa, não, amanhã vai dar certo, amanhã você vai ganhar um emprego. Aí você fica preso nisso, você não sabe. Aí chega lá, não tem emprego nenhum, aí você se decepciona, você se frustra. Aí você fica colecionando frustração. O que você vai fazer com isso? Você vai chutar o balde. Você vai chutar o balde, porque você vai colecionando. Aí você olha, poxa, cara, tudo que eu faço dá errado, né? Tudo que eu faço dá errado. Não é que tudo que você faz dá errado, é porque você está focando no lugar que não era para focar, numa coisa que não existe. Tangibilidade, você tem um presente, você tem um hoje que está tangível nas suas mãos. O presente é tangível. O futuro é intangível, não existe, você não sabe, você não tem controle. Depois Jesus fala, basta cada dia o seu mal, esqueça o amanhã. O mal, as coisas estão acontecendo hoje. E você está vivendo uma ilusão, uma Nárnia, você não está vivendo a perspectiva de hoje. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu futuro marido, minha futura esposa, Deus está preparando. Irmãos, Deus não está preparando. Porque Deus já preparou um hoje para você viver. Você tem que se preocupar com o hoje, com o agora. Os problemas de agora. Orar, pedir entendimento para Deus do que você tem que fazer hoje. Orar. Você deve orar. Você deve buscar o entendimento e a força de Deus para poder resolver esse problema. Muitas das vezes vai ter problemas desafiadores dentro de você. Vai ter emoções que você vai ter que lidar hoje. E aí você tá, ao invés de lidar com essas emoções hoje, você está preocupado com as emoções que ainda nem nasceram. Com as situações que ainda nem nasceram. Então, você tem a arma, você tem a força de Deus a seu favor. Nesse texto que Jesus está tratando, ele está dizendo para os discípulos que eles não deveriam viver como os pagãos, que só se preocupa em matéria, em coisas. Ele está dizendo, olha, foque a sua energia no reino e na justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, foque no hoje e aplique o reino. Como? Em Deus. Então ore, busque a Deus força para hoje. Busque a Deus força para resolver o hoje. Ore pelo hoje. Ore pelo agora. E aí você vai se desenvolvendo, vai vencendo. E aí esse mal de hoje vai ser resolvido. Amanhã vai ter um outro mal, mas você vai estar livre do de hoje. Se você não resolve o de hoje, você vive no amanhã e você deixa o de hoje para amanhã, você vai vivendo um fardo pesado, frustrações, e aí isso gera decepções e a pessoa vai e chuta o balde e desiste completamente. A pessoa, você às vezes conversa com pessoas e ela está descrente. Porque ela vive em ilusão. Você vê às vezes pessoas que estão dentro da igreja, com a Bíblia na mão, orando, mas estão vivendo o amanhã, uma projeção de sombras, que ela não existe. Ela não existe. O que existe é o hoje. Então Jesus está trazendo, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque ele não existe. Basta cada dia o seu mal. Olhe para o hoje. Olha o que você tem que fazer hoje. O que você tem que fazer hoje? O que você tem que fazer agora? O que você tem que fazer agora?
Comece a fazer perguntas. O que você está deixando para depois? O que você deveria fazer hoje você está deixando para depois? É isso que a gente tem que fazer. Isso é procrastinação, porque às vezes a gente pega o conceito de procrastinação e fala assim, é muito vago você definir procrastinações. Mas para mim a procrastinação, ela é a pessoa que deveria fazer algo hoje, deveria se preocupar com hoje e está jogando aquilo para depois. Vivendo uma manhã, preocupada com situações que ainda nem aconteceram, ansiosas, por situações, torcendo para as coisas dar certo ou errado. E aí tá ali, e será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Isso vai carregando a sua alma energeticamente, de energia errada. E aí você não tem força, de fato, isso vai minando a sua força. Então eu espero que você tenha entendido e eu espero que você não viva no amanhã. Se você está preocupado com amanhã, eu entendo, isso acontece. Mas a partir de agora, você tem um entendimento que você não precisa viver o amanhã. O amanhã está guardado em Deus. Deus te deu hoje, ore pelo hoje, peça força hoje. Se você tem um problema imenso que você não está conseguindo resolver, ore e fala, Deus, me dá sabedoria para resolver esse problema hoje, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia. Ele está disponível para nós. Muitas das vezes a gente não procura, porque a gente sempre está focado em nós mesmos. A gente está sempre focado nos nossos métodos. Esqueça os seus métodos. Esqueça os seus métodos. Viva os métodos de Deus. E os métodos de Deus hoje existe. E Deus nos deu hoje. E aí a gente, progredindo no hoje, a gente constrói uma amanhã porque a gente está plantando. Quando a gente deixa de plantar, a gente vai colher o mal, porque o mal ele é natural. Ele é natural da vida, o mal. Não precisa de nada para você ter maldades, ter sentimentos errados dentro de você. Mas para você ter sentimentos corretos, você precisa plantar, você precisa entender, você precisa compreender. E eu espero que você tenha compreendido. Compartilhe esse vídeo com quem precisa, eu tenho certeza que vai edificar a vida de todos.